Vamos lá? Pai, nós queremos mais uma vez orar pelos teus filhos que aqui estão, que a tua palavra entre, Senhor, nos ouvidos e coração de cada um dos teus filhos. Sejam abençoados, que eles sejam, Senhor, restaurados pela tua palavra e que a revelação do teu Espírito Santo venha a cada um, trazendo vida e propósito. Cada casa que aqui está, Senhor, nós declaramos as tuas bênçãos, as tuas virtudes. Declaramos, Senhor, o poder do Espírito Santo. Aonde, Senhor, há enfermidade, nós pedimos que haja cura. Todos os tipos de enfermidade, seja enfermidades físicas e seja enfermidades que venham por espíritos demoníacos, nós declaramos, sejam libertos e curados. Nós declaramos também aonde há guerra, Senhor, aonde há destruição, as casas aonde há contenda, nós pedimos a tua Shalom, que repouse sobre esse lugar, trazendo vida e propósito. Senhor, nós oramos pelas gerações, oramos pelos filhos dos teus filhos, que eles possam também ser tocados pela tua palavra, e aqueles que estão perdidos, desviados, que estão, Senhor, andando ou perambulando, Senhor, pelo mundo, nós declaramos a tua palavra de volta, a tua palavra, Senhor, de retorno, a tua palavra de techuvá, aonde eles voltarão para os caminhos e não sairão do teu altar. Nós pedimos e damos uma voz, Senhor, pedindo, Senhor, traga novamente todos os filhos e netos à tua presença, daqueles que estão desviados, daqueles que estão perdidos. Pedimos, Senhor, para aqueles que estão sendo perturbados por demônios, Pai, que a tua palavra, que a unção que quebra o jugo, que o teu poder do teu Espírito Santo venha sobre cada uma dessas pessoas. E eu declaro, sejam livres dos tormentos, das agonias, aqueles que estão, Senhor, financeiramente em dificuldade. Pedimos que o Senhor abra portas. E eu oro por cada um dos teus filhos, que o poder, Senhor, da tua palavra esteja sobre eles. E também, Senhor, se a expressão de uma frequência daqueles, como o Senhor proclamou sobre, que viria sobre o mundo, o poder de um cavaleiro que traria, que tiraria o poder de compra, que tiraria o poder econômico, nós declaramos que sobre os teus filhos essa maldição, esse poder, Senhor, de destruição não atue. Que a nossa economia possa fluir, ser próspera e que produza em abundante. Que possamos comprar, Senhor, adquirir, que nós possamos avançar com a economia frutífera debaixo do teu reino e não debaixo de uma maldição. E por fim, Senhor, oramos pelo Brasil, oramos, Senhor, por essa nação. Pedimos que o Senhor traga, Senhor, de volta a paz sobre esse lugar. Pedimos perdão como brasileiros, Senhor, pela uma mente corrupta, uma mente, Senhor, escassa, por uma mente, Senhor, escrava, por uma mente, Senhor, maligna, por uma mente, Senhor, muitas vezes idólatra. Nós pedimos pelo Brasil, pedimos, Senhor, que o Senhor sare a nossa nação, tire a corrupção que desde o início, Senhor, foi o motivo de colonização dessa nação. Livra-nos, Senhor, dessas pautas, Senhor, malignas. Livra-nos, Senhor, do homem, dos governantes perversos e traz à luz toda a realidade que precisamos ver. Que o Senhor possa tirar o poder, Senhor, da iniquidade da nossa nação, tirar o poder, Senhor, de destruição contra a nossa nação. Liberta-nos, Senhor, liberta-nos e traz o poder da tua presença, para que possamos avançar com idoneidade, com graça, com singeleza, com humildade e com a tua presença. Restaura-nos, Senhor, e traz luz, que o Senhor possa usar, Senhor, nações para trazer muitas vezes a liberdade para a nossa nação. Ajuda-nos, Senhor, levanta homens e mulheres com poder e graça e pedimos que tudo aquilo que está oculto venha à luz. Venha à luz, Senhor, para que nós possamos ver e o povo entender o que está acontecendo. Tira, Senhor, esse encantamento sobre a nossa nação, aonde nós, mesmo vendo, não importamos com a destruição. Que o Senhor nos dê um espírito de valentia. Oramos por Israel. Livre Israel, Senhor, de todo mal. Livre Israel também dos governantes ruins. Livre Israel, Senhor, do domínio de Satanás, do anticristo.
da apostasia, que o Senhor possa livrar Israel e principalmente os remanescentes. Livra o Senhor, abençoe essa nação e que eles possam ser benditos do Senhor. Traga, Senhor, a conversão ao Messias ou o esclarecer do Messias sobre eles. Que eles possam enxergar o Messias, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Oramos pela restauração de todas as coisas, para que a tua volta aconteça, Senhor, o mais rápido possível. Nós oramos, Senhor, para que possamos estar junto contigo. Maranata, vem, prepara a tua casa, a tua noiva, a tua igreja. Prepara-nos, Senhor, para o encontro, para que possamos, Senhor, viver esse momento de reino do Senhor e que possamos estar pronto para esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vê amém. Simbora, meu povo. Segunda Timóteo. Então, a gente leu aqui em 1 Timóteo, né? Tivemos aí todo uma instrução, como a gente trouxe aí, né? Essa mentoria do apóstolo Paulo para Timóteo. E aí agora entra a segunda carta ao Timóteo. Lembrando que isso era uma carta que vinha, né? Ele mandava aquela carta, coisa mais linda, endereçada, coisada, negociada. E aí ele estava ali ensinando o seu discípulo Timóteo, o seu filho na fé, as instruções de como pastorear a igreja. E aí a gente vê no capítulo 1, a gente viu as saudações, depois nós vimos o ministério de Timóteo em Efésios, e a instrução contra as falsas doutrinas, e as características da falsa doutrina. Depois nós vamos ver ele falando sobre a lei e a graça, a eficiência, e depois a instrução dele combater o bom combate. É tão interessante, né? Mais uma vez eu trago esse ponto, que o apóstolo Paulo estava sempre motivando Timóteo a prosseguir. Por que que ele motivava Timóteo a prosseguir? Porque a vida de ministro não é fácil, né, meu irmão? E ele estava sempre, não desiste? Não, meu irmão. Por quê? Porque estava sempre tendo pessoas que entravam para causar confusão, né? Então a gente pensa que muitas vezes acontece só nos dias de hoje. Não, isso aqui sempre aconteceu. Até no céu entrou um para causar confusão. Imagine se não vai entrar na igreja, né? Então, o que que a gente vê aí que ele vinha, né, conduzindo, e aí sempre tinha as falsas doutrinas, os falsos mestres, as confusões, aquilo tudo. E ele falava, olha, permaneça, né? Combata o bom combate, não desista, né? No capítulo 2 ele vai dizer a prática das orações por todos os homens e Jesus como mediador. Depois a gente vai ver o proceder conivente, né, no culto público, ou seja, como deve ser. E aí é interessante que ele fala das mulheres que aprendem em silêncio, né? É, que ele dizia que ele não permitia que as mulheres ensinassem. Por quê? Porque aqui nós estamos trazendo uma característica, e é bem interessante a característica, que era no culto público. Ou seja, no culto tinha uma questão, e aí a gente já falou, por que que ele estava dizendo isso? Porque nós estamos dizendo para uma igreja de gregos, uma doutrina, né, que para um povo, onde a mulher ela era considerada somente como é usado em muitos livros, né, um depositário do esperma masculino, ou seja, ela era só o fruto de reprodução, que a maioria dos gregos aí, né, ou seja, naquela época, não é na maioria não, mas havia uma ideia que o prazer os homens tinham com os homens e que as mulheres tinham a reprodução. Então, imagina, numa situação dessa, as mulheres lá falando. Então, acabaria não sendo eficiente numa linguagem aí para evangelização. Então, ele falou, olha, então as mulheres aprendam em silêncio, mas você não vai ver isso, às vezes, em outros escritos, né? Quando você vai ver os escritos para os hebreus, já não tem isso daí.
Depois ele vai falar dos bispos e das qualificações dos bispos e dos diáconos. E aí a gente vai ver aquilo que a gente foi falando, né? A gente trouxe aqui aquela qualificação e trouxemos a vertente aí, né? Do, do, das duas vertentes que a gente colocou aqui de marido de uma só mulher, ou seja, o homem que ele não viva em adultério. Depois podemos colocar esse marido de uma só mulher como o homem que tenha sido casado só uma vez, ou seja, que ele não tenha o segundo casamento. E nós podemos apontar aqui até uma terceira vertente, que é o homem que tenha só uma mulher mesmo, né? Uma mulher que é casado só com uma mulher, a monogamia, né? Ou seja, o homem que seja casado só. Mas apóstolo, peraí, tinha como? Sim, irmãos, tinha. Né? Então, os homens que tinham duas mulheres, três mulheres. E aqui, abrindo um parênteses aqui, né, como diz, fazendo uma cirurgia, observe que na criação, o que acontece aqui na questão da criação? Ao homem é dado a característica de gerar família. E aí, como diz, a visão feminista aqui agora, né, chora nesse negócio. Por quê? Porque o homem poderia sim ter outras mulheres, a mulher não. Ou seja, o homem poderia ter duas, três, quatro mulheres, mas as mulheres deveriam ter um só homem. E aí, quando ele fala, por exemplo, nos 10 mandamentos, um dos mandamentos é não cobice a mulher do teu próximo, o que ele está dizendo? Que a mulher, ela deveria não ter marido. Então, a mulher que não tinha marido, o homem poderia assumir como marido e gerar família. Então, por isso que você vai ver aí Abraão. Não, mas como que Abraão tinha quatro mulheres? Como que Davi, como que esses homens, né, tinham várias esposas? Por quê? Porque o homem era dado o direito de ter uma outra mulher, desde que essa mulher não tinha sido possuída. Isso na época. Aí o que o apóstolo Paulo coloca aqui? Ao sacerdote, olha que interessante, ao sacerdote é vedado esse direito. Você entendeu? Então, por isso que o bispo e o diácono, ele seja marido de uma só mulher. Era vedado essa característica que ele tenha uma só mulher e ele não tenha várias mulheres. Então são três vertentes aqui. Primeira vertente, que o homem é marido de sua mulher, ele não é um homem adúltero. A segunda vertente, que ele tenha só um casamento, ou seja, um homem de uma só mulher, ele não tenha segundo casamento, ele tenha só um casamento. E isso daqui, por exemplo, essa segunda vertente é uma vertente interessante, quando a gente fazia parte do conselho apostólico, né, isso era uma coisa assim bem bem pontual, né, uma das coisas que sempre foi nas apresentações, né, você chegava assim para cada apóstolo, olha, fulano de tal, ciclano de tal, marido de uma só mulher, ou seja, primeiro casamento. Então uma coisa que se prezava muito essa questão do primeiro casamento, né, como ministro, né, que é interessante, ou o homem que não tinha duas mulheres, ou três mulheres, ou quatro mulheres. Né? Esse era a vertente, assim, eles não poderiam ter. Ao bispos e diáconos e presbíteros foi vedado esse direito. Né? Então ele tinha que cuidar só de uma família. E aqui também eu entro num ponto, porque quando a gente fala assim, duas mulheres, três mulheres, a gente pensa logo, olha a mente, pensa nas orgias. Você entendeu? Pensa em orgia. Ou seja, o cara tinha duas mulheres, três mulheres, dormia tudo junto. Não, não. Aí que é interessante. Cada um tinha a sua casa, cada um tinha o seu dia, cada um tinha sua porção. A gente vai ver isso, por exemplo, quando, é, quando, meu Deus, Rubem vai negociar por causa da mãe as mandrágoras, né? Ou seja, ele pega as mandrágoras e fala assim, ó, hoje eu comprei o direito de estar com você. Então, por quê? Porque o cara tinha, vamos lá, Abraão tinha duas mulheres e duas concubinas. Mas não era assim aquele negócio, dormia todo mundo junto, né? Não, não, cada um tinha sua casa, cada um tinha seu lugar, e eles tinham, né? Ou seja, cada dia
ele tinha o direito, ou seja, ele prestava serviço, assistência a uma das suas esposas. Então, não é bagunça, porque quando a gente fala isso, a gente já pensa logo num tempo de orgia, de aquela... Não, não era assim, não. Então, quando ele diz isso, é isso. Então, fechamos aqui, né, essas três vertentes que a gente pode entender essa palavra de marido de uma só mulher. E aí ele vai falando da reputação, ele vai falando do bom testemunho, dos de fora, né? Depois, ele vai dizendo sobre a questão da igreja, a coluna, o baluarte da verdade, né? O grande ministério da piedade. Depois ele vai falar da apostasia dos últimos dias, como seriam os últimos dias, e a fidelidade que deveria ser colocada, né? Novamente, os deveres dos pastores para com as pessoas, que a gente viu, né? Com o velho, com o moço, com as viúvas, falamos ontem, né? Então, ontem a gente trouxe a questão das viúvas, acerca do presbitério, ou seja, do como que esses presbíteros ou como esses homens deveriam caminhar, e depois como é que uma pessoa deveria se comportar, o servo e o senhor, e a questão das riquezas, né? Terminamos falando sobre isso daí, como 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 deve ser tratado. E aí eu puxei por um ponto que eu entendo e eu tenho colocado, e até um modo, né, da a gente entender aqui o desvio de muita gente é quando eles colocam toda a sua característica na questão financeira. Ou seja, lembra que eu falo da questão tudo virou um produto, e quando tudo vira um produto, né, a gente passa a comercializar, ou seja, e a gente nem vê, irmãos, isso é muito sutil. E o próprio apóstolo aqui, ele diz, olha, e por isso muitos, né, muitos perderam, muitos desviaram, muitos se corromperam por causa disso. Ou seja, você começa a jogar o evangelho ou a pregação como um produto, né? Então, eu estou aqui, pego aqui o meu produto, e isso daqui vai ser a minha base de pregação. Ou seja, eu só subo no altar, eu só ensino se eu receber por isso. E aí muitos vão se desviando, desviando, desviando desse comportamento, daqui a pouco se desvia da verdade e nem percebeu. Nem percebeu. Esse aqui é o que acontece muito. Então, é um ponto que a gente tem chamado a atenção. Falando, irmãos, nossa geração está bem desviada do propósito central da pregação do Evangelho, né? Então, vamos acordar aí e vamos ficar atento com isso. Eu não vejo ruim você ter o teu negócio, mas desde que teu negócio não seja, não ultrapasse a, a tua função de discipulador, né, de sacerdote, né? Se você tem o teu negócio de boa, né, se Deus te deu graça de você ter um conteúdo que você vá, né, usar isso daqui para gerar renda, não tem problema, desde que o teu coração não seja seduzido a tornar isso uma cobiça, porque aí é onde muitos vão perder toda, toda a graça, né, e entrar aí num problema bem grande. E por último, né, os conselhos e as bênçãos finais. Agora entramos em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, nós vamos ver, como sempre, né, o apóstolo Paulo se apresentando, dando a sua saudação. Então, esse é o verso 1 e 2 que ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com as promessas da vida que está em Cristo Jesus, e ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bíblia Mensagem: eu, Paulo, estou numa missão especial por Cristo. Especial é bom, né? Especial por Cristo, transmitindo o plano de Deus que está na mensagem de vida por meio de Jesus. Escreva a você, Timóteo, o filho a quem amo muito, tudo de bom da parte de nosso Senhor, de nosso Deus, e que Cristo seja com você. Chama atenção aqui, primeiro, o apóstolo Paulo sempre defendendo seu apostolado. Em alguns momentos ele faz isso com mais veemência. Por quê? Porque ele era o perseguidor da igreja, então quando ele começa
a falar do evangelho, há uma indigestão da parte da igreja, né? De falar, rapaz, quem que é esse cara aí? Esse cara matava a igreja, ele é espião. No momento ele vai pegar confiança e vai matar todo mundo. E ele vai começando falando, não, né? Defendendo o apostolado dele. Não, fui chamado, fui escolhido pelo Senhor. Por isso ele começa, né? Apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. E aí o ponto que eu sempre falo, né? A onda aí da galera, que esse negócio de pai espiritual, de filho espiritual, isso não está na Bíblia, porque Jesus disse, não chamais ninguém de pai, e piripipopó, pipipi, tá aí, né? Mais uma vez, a gente vendo o apóstolo Paulo falando, meu filho, né? O apóstolo Paulo não era casado, então não era filho dele. Então era um filho espiritual. Então ele chamando bem mesmo de meu filho amado. Em outra tradução, meu filho a quem eu amo muito. Então a gente vai ver aí essa característica bem acentuada nessa questão apostólica aí. Bem, agora nós vamos ver o apóstolo Paulo também trazendo, sempre do começo, ele traz essa característica, né, como uma mensagem, aquela que a gente fala de ações de graças, ou seja, ele louvando ou ele agradecendo por um algo que aconteceu ou se alegrando em algo que estava acontecendo na igreja, né? Então ele começa fazendo uma saudação, falando os pontos bons e depois ele trazendo as correções necessárias e depois a saudação final, né? É sempre assim a carta: introdução, desenvolvimento e conclusão, né? É sempre assim: a introdução, a saudação, a defesa do apostolado dele, depois aquilo que é de bom na igreja, aquilo que a igreja estava de parabéns ou coisa desse tipo, e depois as correções necessárias ou as orientações, os apontamentos necessários. Isso daqui é interessante que também é uma das características das cartas de Apocalipse, né? Jesus se apresenta, ou seja, em cada apresentação ele tem a solução do problema que estava acontecendo na igreja, depois aquilo que a igreja estava indo bem, depois aquilo que a igreja estava indo mal, e depois o recado, a recompensa para aqueles que tinham vencido. É mais ou menos isso daqui que também o apóstolo Paulo vai trazendo na igreja. Verso 3 ao verso 5. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recomendação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Então aqui ele mais uma vez traz uma característica, né, de Timóteo. Vamos ler até o 7 para ficar configurado aí. Deixa eu só ver aqui, peraí. Na verdade, eu vou ler o versículo todo, o capítulo todo aqui, para a gente ler na mensagem. Verso 6. Por essa razão, pois te admoesto que reavivos o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes por quanto do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarceramento, que sou eu. Perdão, encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme as suas próprias determinações e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes do tempo eterno e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. E não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar os meus depósitos até aquele dia.
Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Veja, mais uma vez eu digo, né? Lendo essas cartas, você pode encontrar aí boas referências de nomes para os teus futuros filhos, que vai ser top, né? Verso 3 até o final da Bíblia Mensagem. Toda vez que pronuncio o seu nome em oração, o que é praticamente o tempo todo, dou graças a Deus por você, ao Deus a quem adoro, com toda a minha vida na tradição dos meus antepassados. Sinto muito sua falta, especialmente quando me lembro da nossa última despedida, em lágrimas, e espero um alegre retorno. Essa lembrança preciosa me leva a outra, a integridade da sua fé, uma fé rica, transmitida por sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice e agora você. E o dom especial do ministério você recebeu quando impus as mãos sobre você e orei. Mantenha vivo esse dom. Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. Eu vou por parte aqui agora. Olha que interessante. Quando você vê a Bíblia normal, a versão normal com a Bíblia Mensagem, a gente vai ter dois pontos de vista aqui. O primeiro ponto, parece que o apóstolo Paulo tá, é, como que eu posso dizer? Ele tá dando um ânimo a Timóteo. Fala, cara, desiste não, mano, desiste não. Fica firme aí, desiste não. Parece que o cara tava, não, vou entregar tudo, não quero mais saber desse negócio de igreja, né? E o apóstolo Paulo tá aqui falando, não, cara, não desiste não. Agora, quando a gente vê a Bíblia Mensagem, não. A conotação é outra, né? A conotação que dá para entender aqui é que, na verdade, ele só estava fazendo uma boa lembrança. Falou, cara, olha, como eu esses dias estava pensando aqui em você, na verdade, eu penso em você todos os dias, né? Das minhas orações, eu coloco você. Cara, que agradável foi nosso último tempo, e eu espero te ver rapidão, né? Tô com muita saudade de você e fico pensando como a tua fé é uma fé genuína, que foi recebida da tua avó, que depois foi transmitido pela tua mãe, e agora essa herança bendita, porque a gente só fala da herança maldita, né? Essa herança bendita aqui, rapaz, que bênção, mano. Como eu me alegro em você e na tua fé. E eu tenho orado para que o Senhor continue te fortalecendo nessa fé genuína, te dando ânimo, te dando força, te dando essas riquezas de graça, né? Então, você vê que, na verdade, no primeiro ponto, parece que o apóstolo Paulo está falando, cara, não desiste. E no segundo ponto, parece que o apóstolo Paulo está falando de uma recordação que ele estava tendo, né, é, é, daquilo que ele estava ali. Por quê? Porque ele menciona Timóteo, porque Timóteo foi um dos poucos que ficaram com ele, né? Isso aqui é raro, mas acontece sempre em um tempo de tribulação, quando começa, ou seja, o cara foi preso e todo mundo, ó, tchau, né? Enquanto ele estava bombando, enquanto ele estava fazendo bastante vídeo no Instagram, né? Ele estava ali fazendo as lives, tudo, tava todo mundo tranquilo. Aí o dia que ele foi preso, rapaz, esse cara aí, falei que esse cara não era bom, e vazaram, né? Saíram, e aí agora ficou Timóteo. Timóteo estava ali com alguns, e ele menciona um dos nomes ali, Onísifo, meu Deus do céu, como que é o nome do cara? Deixa eu ver se eu lembro aqui, o nome do abençoado. Onisíforo e a sua família, que ele diz, olha, esse daqui ficou comigo e ele me serve aqui, né, na cadeia. Então, imaginando aqui, o apóstolo Paulo agora ele está em um momento de prisão
E aí ele está aconselhando aqui Timóteo. E quando a gente vai no verso 8, e aí ele fala assim, olha, por isso não se envergonhe do Senhor, não se envergonhe da palavra e não se envergonhe de mim, né? Eu acho que, assim, colocando no modo achismo agora, no ponto achismo, né, o apóstolo Paulo estava no ataque de pelanca, né, naquele negócio ali, falou assim, rapaz do céu, eu tô ficando sozinho aqui, né? Tô ficando abandonado aqui, ninguém tá comigo. E ele tinha alguns amigos, então ele tá escrevendo a esses amigos, né? Falou, cara, olha, quero te agradecer aqui, que nesses momentos de dificuldade você tá aqui comigo, né? Então ele foi citando, e veja que ele tá citando nomes, né? Que não é muito comum nas cartas. Apesar que ele sempre cita, quando a pessoa é muito ruim, ele cita o nome, fala, marca esse nome aqui, marca essa placa, né? Que se esses caras aparecer na igreja, dá um chega para lá neles. Mas ele agora está citando o nome das pessoas que estavam ali, servindo juntos, né? Então ele coloca, portanto, não tenha vergonha de falar por nosso Senhor ou por mim, seu prisioneiro. Assuma sua parcela de sofrimento pela mensagem, com o resto de nós. O que podemos fazer é perseverar pelo poder de Deus, que primeiro nos salvou e depois nos chamou para a sua obra santa. Não tínhamos o que fazer quanto a isso. Foi tudo ideia dele. Um dom preparado para nós em Jesus muito antes que soubéssemos que existia. Mas sabemos disso agora. Desde a manifestação do nosso Salvador, nada poderia ser mais claro. A morte derrotada, a vida manifesta como luz. Tudo por meio da obra de Cristo. Essa é a mensagem que, como pregador, emissário e professor, tenho a incumbência de comunicar. É também a causa de todos os problemas que estou sofrendo. Mas não me arrependo. Não poderia estar mais convicto. Aquele em quem tenho crido pode guardar até o fim aquilo que me confiou. Assim, continue sua obra, com a fé e o amor enraizado em Cristo, como mostrei a você. Ela continua tão saudável quanto na ela continua tão saudável quanto no primeiro dia, quando você ouviu a mensagem de mim. Guarde este tesouro precioso que o Espírito Santo, que trabalha em nós, nos entregou. Você deve estar sabendo que todos os da província da Ásia me abandonaram, até Fígelo e Hermógenes. Mas que Deus abençoe Onísíforo e sua família. Muitas vezes fui reconfortado naquela casa. E ele não teve nem um pouco de constrangimento pelo fato de eu estar preso. A primeira coisa que fez quando chegou a Roma foi me procurar. Que Deus nos últimos dias o trate tão bem como ele me tratou. Ele também me prestou um grande favor em Éfeso, mas essa história você conhece melhor do que eu. Capítulo 2. A Bíblia normal. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como manifestou como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel essa palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele.
Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vamos para a Bíblia Mensagem agora. Portanto, meu filho, dedique-se inteiramente à obra de Cristo. Passe adiante o que você ouviu de mim, com a congregação inteira dizendo amém. Há líderes confiáveis que sejam competentes para ensinar. Quando a situação ficar complicada, anime-se e encoraje os outros, como Jesus fez. O soldado em serviço não pode ser apanhado negociando no mercado. Ele se encontra em cumprir, ele se concentra em cumprir as suas ordens. O atleta que se recusa a jogar conforme as regras nunca conquistará um título. É o fazendeiro aplicado que usufrui sua própria lavoura. Pense nisso. Deus o ajudará a entender. Visualize esse quadro. Jesus, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Foi tudo o que você ouviu de mim, e é por isso que estou preso agora. Mas a palavra de Deus não está atrás das grades. Por essa razão é que fico firme aqui. Assim, todos os que Deus chama alcançarão a salvação de Cristo em todas a sua glória. Tenhamos certeza disso. Se morremos com ele, viveremos com ele. Se permanecemos firmes com ele, reinaremos com ele. Se virarmos as costas para ele, ele virará as costas para nós. Se desistirmos dele, ele não desistirá de nós, pois não há meio de ele ser infiel consigo mesmo. Veja só, nesse caso aqui, nós temos agora um ensinamento, nós temos uma doutrina. É bom interessante a gente pegar aqui. Porque nas cartas que é dado às igrejas e tudo isso, a maioria das vezes nós temos o quê? Uma colocação, né? E eu vou pontuar aqui. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está trazendo ânimo a Timóteo. O que eu preciso entender aqui? O primeiro ponto é que quando ele está falando também de ânimo, irmãos, não é ânimo que a gente está aqui, que nem a gente, nossa, tô desanimado. Mas por que, irmão? Ah, porque não sei, tô desanimado. Hoje eu acordei desanimado. Acho que não quero pregar o evangelho. Não, não é isso aqui não. Entenda, meu irmão, que todos aqueles que estavam pregando o evangelho estavam morrendo. Então, entenda isso daqui. E eles estavam sendo presos, e o apóstolo Paulo estava falando isso, ó, é por causa do evangelho que eu estou preso, não é por outra coisa. Então, veja só, todo mundo estava sendo preso, todo mundo já estava sofrendo cadeias, sofrendo morte, os apóstolos estavam morrendo, né? Os líderes da igreja estavam morrendo, e ele dizia, e aí, meu irmão, você vai continuar sendo líder? Então, ele ficava incentivando as pessoas a não desistirem da liderança da igreja. Porque não é que nem hoje, a liderança da igreja, não, a liderança da igreja ali era igual a prisão e morte. Você fala assim, eu sou líder da igreja, prisão e morte. Então ele ficava sempre, cara, não desista, não desista, né? Continue firme, não desista. E aí ele vai falando aqui, né? Aí ele usa a analogia do soldado e do fazendeiro, né? Aqui nessa Bíblia, ou seja, do soldado e daquele que está aí na lavoura. Mas aí eles, do verso 8 ao 13, ele dá uma doutrina. E aqui separa essa parte porque é uma parte interessante, porque agora é uma doutrina bíblica. Visualize esse quadro. Jesus, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Foi tudo o que você ouviu falar de mim, e é por isso que estou preso agora. Mas a palavra de Deus não está atrás das grades, por essa razão é que fico firme aqui. Assim, todos os que Deus chamar alcançarão a salvação de Cristo em toda a sua glória. Tenhamos certeza disso. Então vamos lá. Primeiro, Jesus, descendente de Davi, ou seja, o rei. Primeira doutrina, ele é o Messias que esperamos. Por isso, descendente de Davi. Ele é o Messias. Porque aqui já havia um ponto de controvérsias.
Nós vamos ver os ortodoxos, os judeus ortodoxos, dizendo, não, Jesus não é o Messias. Né? Ele era um profeta, mas ele não é o Messias que esperamos. Então ele vai pontuando, olha, ele é o Messias. Jesus, o descendente de Davi, ele ressuscitou entre os mortos. Preste atenção aqui. Nós vamos ver que lembra que no evangelho, um dos evangelhos, uma palavra foi divulgada e propagava. Os discípulos roubaram o corpo dele e estão dizendo que ele ressuscitou. Essa foi, né, quando pagaram lá para os guardas anunciarem que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos e ele não tinha ressuscitado coisa nenhuma. Então, essa história estava muito contundente no meio do povo. Não, ele não ressuscitou. Jesus foi roubado. Né? O corpo dele foi saqueado pelos discípulos para poder continuar a farsa dessa filosofia aí no meio de Israel. Então, Jesus aqui coloca, olha, filho de Davi, e ele ressuscitou dos mortos. Ele é o Messias que nós esperamos. E aí ele é o seguinte, ó, se morrermos com ele, viveremos com ele. Primeiro ponto. Primeiro ponto da doutrina. Se eu morro, eu vivo. Esse é o ponto central. Salvação. Entendeu aqui? Se eu aceito ele, esse é o sinal da morte. Eu tenho que me assemelhar à sua morte para que eu possa me assemelhar na sua. Se primeiro eu não me assemelho à morte dele, eu não me assemelho depois na ressurreição dele. Para que eu possa viver com ele, eu tenho que morrer nele. Por isso, então, arrependimento. O que é arrependimento? Morrer. Todo ato de arrependimento é morrer para algo. Eu me arrependo disso que eu fiz. Eu morri para isso, eu não vou fazer mais. Essa parte na minha vida não vai ter vida. Eu morro para isso. Ah, eu me arrependo da idolatria. Então, eu morri para essa parte. Eu não vou mais me prostrar diante de um ídolo. Eu me arrependo nas imoralidades sexuais. Eu morri para essa área da minha vida. Antigamente estávamos vivos para isso. Agora estou morto para isso. Eu morri. Não, essa parte não terá mais acesso na minha vida. Eu matei ela. Para avareza, né? Então eu morri para isso. Eu não estou mais vivo nisso. Então eu tenho que ser sepultado para viver com ele. Então o primeiro fundamento é salvação. Mas o segundo fundamento é reino. Ó, se eu morro com ele, eu vivo nele. Mas se eu permaneço firme nele, eu reino com ele. Então, peraí, meu irmão. Salvação é salvação, reino. Salvação depende da cruz. Reino depende da minha firmeza. É totalmente diferente. Entendeu aqui? Você quer reinar com Cristo? Então, meu irmão, não retroceda. Porque os que retrocedem não reinarão com ele. Pode até ser salvo, mas não reinarão. Os que desistem não reinarão. Os que voltam para trás não reinarão. Os que abandonam o chamado no meio do caminho não reinarão. Quem reina? Os que permanecem firme até o fim. Esses é os que alcançam reino. E aí ele diz: se eu vir as costas para ele, ele vira as costas para mim. Olha que interessante. Ah, mas o Senhor abandona? Vamos lá. Se eu nego ele, ele me nega. Agora, se eu desisto dele, ele não desiste de mim. Olha que loucura. Se eu nego ele, ele me nega. Mas se eu desisto dele, ele não desiste de mim. A ideia é, se eu desisto dele, ele desiste de mim também. Não. Mas se eu nego ele, por que ele me nega então? Porque negar e desistir é diferente. Porque é o seguinte, se eu nego a Cristo, ele me negará diante do Pai. Se eu falo que eu não conheço, ele também vai falar que ele não me conhece. Mas então ele desistiu de mim. Não, não desistiu de mim. Por que ele não desistiu de mim? Porque desistir é a forma de não ter mais como voltar. Ou seja, se eu desisto dele, ele permanece aqui. Ele não é que ele. Olha o sentido aqui. Eu estou aqui. Eu neguei ele, ele me negou. Eu me afastei dele, ele não se afastou, ele continua aqui. Porque se eu retroceder, ele está aqui
eu consigo voltar para ele. E eu continuo ainda, eu posso reativar o meu propósito. Se ele desistisse de mim, não teria como eu retroceder. Mesmo que eu me arrependesse depois, não teria como voltar. Eu não teria mais aceitação dele. Então, por isso se eu nego, ele me nega. Se eu desisto, ele não desiste. Porque ele não tem como negar a si mesmo. Porque ele deu a palavra que ele não nos abandonaria. Ponto. Se ele desistir de mim, é porque ele negou a palavra dele. E ele não tem como fazer isso. Entendeu aqui? Por isso que eu digo, isso é doutrina. Vamos lá. Do 14 ao 26. Então entenderam, né? Reino, salvação, reino, é, afirmação e é, permanência. Então, reino é permanência. Sim, sempre vai estar ali na espera. Recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos os perante Deus, para que evitem contendas de palavra que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, e entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviam da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E então e estão pervertendo a fé alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparados para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contenda. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando, com todos aptos para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativo por eles para cumprirem a sua vontade. Então veja só, aqui nós temos um ponto interessante, depois eu leio a Bíblia Mensagem. Nós vamos pegar alguns pontos que também aqui tem alguns pontos doutrinários, que é interessante também. Primeiro, ele vai falando, recomenda essas coisas, das testemunhas de todos perante Deus, para que evitem as contendas. Mais uma vez, veja, o apóstolo Paulo toda hora está falando isso aqui. A gente vai ver isso daqui em Tito, nós vamos ver isso daqui em Timóteo 1, em Timóteo 2. Nós vamos ver ele falando, olha, evita esses falatórios, vocês ficam aí, aquela coisa. Por quê? Porque isso é típico do judaísmo. Irmão, bora lá. Toda a galera que se envolve dentro dessa cultura, a primeira coisa é ficar discutindo palavras, termos, terminologia, porque é típico da questão judaica. Pegar a palavra e ficar ali. Não que isso não pode ser feito, mas isso praticamente é quase a única coisa a ser feita. Né? Então, fica ali naquelas contendas de. Vamos colocar hoje para a parte teológica. Ah, você é milenista, pré-milenista, pós-milenista, você não sei o que dos milenistas, você é pré-tribulacionista, você fica discutindo terminologia e fala, cara, isso aqui não aproveita para nada. A gente fica aqui batendo boca com isso aqui, se você é isso, se é aquilo, que é aquilo, que a gente vai acabar sendo até do diabo e não sendo salvo. Você entendeu? Então, o que adianta a gente ficar discutindo quem vai para o céu antes, no meio ou depois,
Se a gente continuar assim, a gente nem vai para o céu, né? Então, é, é, não entre nessas coisinhas que são coisinhas que é interessante saber. É interessante saber? É interessante saber. Guarda a tua posição e se prepare para a vinda dele. Ponto. Agora, se a gente ficar aqui batendo boca em torno disso, isso daqui é inútil, né? Vai ser inútil para o nosso dia a dia. Agora, um outro ponto aqui, que é muito interessante, que ele diz assim, ó, procura te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar. Muitas vezes a gente usa um, um ponto aqui que ele diz, que a gente sempre fala, né? Procura te apresentar como obreiro aprovado. Não, não é como obreiro aprovado. Procura te apresentar primeiro aprovado. Depois você vai ser um obreiro que não tem o que se vergonhar. Qual que é o problema? A gente tenta ser aprovado como um obreiro. Entendeu o negócio aqui? Ou seja, eu busco a aprovação de obreiro. Não, eu tenho que ser aprovado. Depois eu me torno um obreiro. Então, primeiro eu ganho a aprovação de Deus como ser humano. Depois eu vou ter a aprovação de Deus como um servo. Então, eu sou aprovado como filho, e aprovado como filho, eu passo a ter ministério. E ao passo de ter ministério, eu então passo a ter a incumbência de não me envergonhar do ministério. Então, são duas coisas bem diferentes. Nesse ponto, já abro aqui, né? Eu vou depois ministrar a palavra do mês, vou lançar ali, não sei que dia que eu vou fazer, mas eu vou fazer em nome de Jesus. Mas nós vamos entrar agora nas nossos decretos de domingo, nós vamos fazer 8 decretos de domingo. Né? Nós vamos falar lá 8 palavras. E esse vai ser domingo, vai ser no sábado à noite, porque domingo eu vou estar em translado, em viagem, né? Então, a gente vai estar fazendo aí uma palavra no sábado, mas a gente vai trazer agora o discipulado do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, que é bem interessante. Por que a gente vai fazer isso? Porque entramos no mês de Elu e entramos no mês de Tisrei, que é o casamento. Então, os 2 meses é conhecer Jesus, né? Aprofundar, imergir em Jesus. Então, por isso que a gente vai falar aí dessa questão do tabernáculo. E aqui eu entro, né, um pouquinho, por que eu estou falando isso? Porque aquele que não foi para o altar de sacrifício e não tomou a sua identidade, ele não pode ser sacerdote. Esse é o problema. Então, aquele que não é aprovado, o que é ser aprovado? É você aprender a negar a si mesmo, aprender a tomar sua cruz, aprender a ter identidade de filho. Porque senão você não vai ser um obreiro, você vai ser um obrante, né? Que esse é o problema, né? Aqueles que não fazem a obra, né? Ou fazem a obra, né? Vive obrando. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós precisamos entender um ponto interessante, que se eu não sou aprovado, o ser obreiro aprovado vai ser complicado. O que é ser obreiro aprovado? Eu posso ser uma pessoa má, mas como obreiro, ser muito bom. Obreiro aprovado. Concorda comigo? Não, como obreiro eu sou aprovado. Mas e como ser humano? Estou desaprovado. Então procure ser aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar. E um terceiro ponto, que maneje bem a palavra da verdade. Aí, mais uma vez, ele vai falando dos falatórios inúteis, profanos, né? Depois os que usam de palavra, aquela coisa toda, das linguagens, né? Usada ali para, como ele diz, vai indo, vai destruindo, ou seja, aqueles enganos, né? Que eles desviaram da verdade. E, e aí vem o ponto. Qual é o desviar da verdade? Aí o apóstolo Paulo agora dá um fundamento do engano aqui. O que estava acontecendo? Eles estavam dizendo que a ressurreição já se realizou. Então ele está desviando a fé de alguns. Ó, isso daqui, eles estão dizendo que Jesus já voltou. A ressurreição dos mortos já foi. Entendeu aqui? Nós não, nós estamos esperando a ressurreição dos mortos.
Nós estamos esperando o arrebatamento. Nós estamos esperando sermos arrebatados. Jesus vai voltar, ele não voltou ainda. Porque eles estavam já dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Então, era uma linha ideológica daquele tempo. Que a ressurreição dos mortos já tinha acontecido e Jesus já tinha voltado buscar feito, né, fazer a ressurreição, e eles tinham ficado. Naquela época, dá para entender o quê? Que já estavam na grande tribulação. Por quê? Perseguição da igreja, as pessoas sendo mortas por causa da palavra, Jerusalém sendo destruído. Então, o que eles pensaram? Cara, a gente já está na grande tribulação aqui. Então, Jesus já voltou e a gente ficou. Você entendeu? E daqui estava percorrendo no meio da igreja e diz: não, 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 peraí. Muita pessoa está sendo pervertida a fé por causa desse ensino doido aqui. Então, preserve, cuidado com esses ensinos. E do mesmo modo, meus irmãos, eu digo, 2000 anos depois, a mesma coisa está acontecendo. Muitos ensinos aí vindo perverter a expectativa e a esperança. Jesus não vai voltar. 2, não vai ter nada de tribulação, não tem esse negócio de anticristo. Como algumas vezes eu já ouvi, né? Pode desarrumar a mala que a gente não vai subir. Que não tem esse negócio de arrebatamento. Então, isso tem pervertido a fé de muitos. Cuidado, né? Espere e aguarde a ressurreição dos mortos. Essa é uma das esperanças mais convincentes, ou seja, que temos mais expectativa é na ressurreição dos mortos, ou seja, na vinda do Senhor. Depois ele dá um outro tema aqui, sobre o que nós chamamos aqui de uma linha de eleicionismo, se eu posso dizer assim. Aqueles que foram elegidos, né? Aqueles que foram escolhidos para ser vaso de honra e aqueles que foram escolhidos para ser vaso de desonra. Tem uma outra parte que nós vamos ler, que o apóstolo Paulo menciona de novo, mas é interessante a gente juntar os dois pontos, porque aí a gente já traz um ponto mais conciso, mais claro. Então aqui o apóstolo Paulo diz o quê? Numa casa tem vaso de honra e vaso de desonra. O que é o vaso de desonra, irmão? O vaso de desonra era a latrina ali, né? Era a privada, era o vaso que era feito de barro, né? Para poder ser um vaso de desonra. Ou seja, o que ele coloca aqui? Olha, você vai ter numa casa vasos que você vai colocar os teus enfeites, o vaso que você vai colocar os teus ornamentos, o vaso que você vai guardar água, e vai ter os vasos que você usa para descartar lixo, vaso para descartar excremento, ou seja, você vai ter ali vários tipos de vaso. Mas não é que Deus fez um para ter água e outro para ter urina. Você entendeu? Não, Deus não fez isso. Aqui, esse daqui é do meu irmão, daqui eu busquei no rebuscado do meu dicionário. Veja só, o que nós vamos ver aqui? Que o apóstolo Paulo ele não está falando da eleição aqui, pelo menos ao meu ponto de vista, ele não está dizendo da eleição, da predestinação, essa seria a palavra. Uns são predestinados a ser honra e outros são predestinados a ser vergonha. Não, olha o que ele usa aqui, olha a palavra que ele usa. Vamos lá. Ora, numa casa, verso 20, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, uns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar. Então, veja, isso não está dizendo de uma característica de Deus. Deixa eu mudar meu negócio aqui. Ele está dizendo de uma característica não que Deus santifica uns para honra e outros para desonra. Não. Se você a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio de honra, santificado e útil para o seu possuidor. Ele não falou que Deus fez isso com alguns. Ele disse que se alguns fizeram isso com si mesmo. Ou seja,
eu posso optar ser um vaso de desonra. Entendeu? Eu posso optar ser o vaso de honra. Então, se alguns a si mesmo. Então, aqui está dando o título a quem está se santificando. E não a Deus que o santificou por predestinação. Deus me escolheu. Ou seja, eu sou um vaso. Agora, se eu vou ser um vaso de honra ou desonra, vai depender se eu quero permanecer nos erros ou me santificar em Cristo Jesus desses erros. Isso me faz um vaso de honra ou de desonra. Então, aqui o apóstolo Paulo está dando um fundamento aqui. Depois ele vai estar falando das fugir das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com todos, o coração puro, invoca o Senhor. E aí ele vai falando, né, do instruir as pessoas, do estar aberto para receber as pessoas e levá-las ao bom caminho. Bíblia Mensagem, agora a gente tem uma amplitude aqui de visão, né? Repita continuamente esses ensinamentos essenciais para o povo de Deus. Advirta-os perante Deus a respeito de pessoas que aparentam religiosidade, mas ficam procurando defeito em tudo e em todos e só prejudicam a fé. Essas atitudes não ajudam em nada. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito, para não ter de que se envergonhar. Apresente a verdade pura e simples. Fique longe daquelas conversas com ar de religiosidade, que só é conversa. Você sabe que palavras não são apenas palavras. Se não têm o suporte de uma vida reta, elas envenenam a alma. Irineu e Fileto são exemplos disso. São exemplos, né? Eles desviam os cristãos do caminho e se afastam da verdade quando ensina que a ressurreição já aconteceu. Então nós temos dois miliantes aqui, né? Que claramente tem sido colocado e ele aponta, olha, esse tal do ensino que não há ressurreição é dois miliante, Himeneu e Fileto. Então, esses daqui vocês já tiram do nome que pode dar aos filhos. Os caras não são bons, né? Então, não dê o nome do teu filho de Himeneu e nem de Fileto. Eles desviam. Ah, tá, já foi. 19. Enquanto isso, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, como sempre, com as seguintes verdades gravadas na pedra. Deus conhece os que pertencem a Ele. Afasta-se do mal todos os que têm Deus como Deus. Deus sabe quem está com Ele. E todos que estão com Deus vão se afastar do mal. Numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristal e utensílios de prata, mas também latas usadas e baldes de lixo. Alguns recipientes são usados para servir janta chique e outras para colher as sobras. Torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor e seus convidados e assim abençoá-los. Então, aqui está bem simples, né? Bem mais explicativo e de fato não é que Deus fez, é que eu posso ser útil para ser usado para servir comida ou eu posso ser designado para receber o resto das comidas. Quem vai determinar isso sou eu. Entendeu? Se eu me santifico, amém. Que eu possa servir para Deus. Então é como estou disposto a servir. Se um vaso não serve para nada, ele vai para a lixeira. Não é assim? Se uma lata que não serve mais para nada, vai servir para ser lixo. Então é mais ou menos isso que ele coloca. Meu irmão, se você não quer servir, você não vai servir para nada a não ser lixo. É mais ou menos isso, né? É, é mais ou menos aqui que ele está dizendo. Então, santifique-se a si mesmo. Santifique-se em Cristo. E seja um utensílio apto a ser usado. 22 a 26. Fuja das vontades fortes da juventude. Ou seja, meu irmão, se desvie, né, desses desejos carnais, cuidado. Persiga a retidão madura, fé, amor e paz. E se una com os que oram honestamente e seriamente na presença de Deus. Não se envolva em discussão sem sentido que sempre termina em briga. O servo de Deus não deve ser brigão, mas um ouvinte gentil, um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes. Você nunca sabe como ou quando Deus vai torná-lo sóbrio com uma mudança de coração.
e o retorno à verdade, para que possam escapar da armadilha do diabo, pois foram apanhados e são mantidos cativos, forçados a seguir suas ordens. Amém? Depois nós vamos então continuar. Nós temos mais 2 capítulos. Isso. Nós continuamos aí semana que vem e entramos em 1 Coríntios. Fechou? Terminamos mais uma leitura. Espero que tenham entendido. Como diz, ouça e ouva a palavra, coloque em prática, seja um bom ouvinte e praticante, para que você esteja sempre firmes aí. Então, mediante essa leitura, já pegamos algumas doutrinas, né? É interessante isso, da ressurreição, da predestinação, algumas doutrinas aí já estão sendo colocadas. Depois a gente vai ver ao longo dos textos, né, algumas doutrinas sendo colocadas aí. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.